Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos finalizar nosso bimestre em Sociologia, tá? Então eu quero trazer nessa aula uma discussão sobre os iluministas, sobre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, para fechar esse bimestre todo. Esses três grandes eventos históricos, no caso o iluminismo foi um movimento histórico, movimento intelectual, eles trouxeram, fomentaram condições para o surgimento da sociologia. Então veja só, quando a gente fala sobre o surgimento da sociologia, é que esses três movimentos, no caso o iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, eles na verdade eles dão condições para que alguns pensadores, matemáticos, filósofos, né, historiadores, intelectuais e tudo mais, pensassem a sociedade. Veja só, a sociologia ela tem como objetivo entender e compreender a sociedade, ok? É uma disciplina extremamente importante para qualquer área do conhecimento. A engenharia, vou dar um exemplo da engenharia. Se você, engenheiro, né, quando for engenheiro ou engenheiro, não entender que tipo de sociedade que você está produzindo casas, construindo coisas, você não conseguirá trabalhar. Porque de acordo com a sociedade, de acordo com o tipo de sociedade, de acordo com a cultura de sociedade, você, engenheiro, vai produzir determinadas coisas. Arquiteto, médico, médico nem se fale. Se você não entender a sociedade com quem você trabalha, você não cuidará, você não conseguirá ultrapassar certos obstáculos culturais. Vou dar um exemplo para você. Na sociedade brasileira, por exemplo, um médico tem que entender as condições de saneamento básico da sociedade, tem que entender quais são os agentes agentes que criam condições para uma péssima qualidade. Então, dengue, malária, febre amarela. Então, se você vai para o norte do país, um médico que não entende que lá tem uma incidência muito grande de febre amarela, ele vai se deparar com vários problemas, né? Então, ele tem que saber dessas coisas, tem que entender de sociedade para ser médico, tem que entender de sociedade para ser professor. Advogado nem se fala. Então, veja só, a sociedade ela fomenta, ela dá um arcabouço gigantesco para qualquer área do conhecimento. Essa disciplina ela faz com que a gente consiga entender a sociedade. Eu nem vou dizer de um político, porque é óbvio, né? Para um político ser bom, ele tem que entender da sua sociedade, saber das suas demandas, saber dos seus problemas, saber para onde ela vai. E a sociologia consegue explicar essas coisas. Pobreza, desigualdade, economia, ela consegue explicar um monte de coisa. Claro que auxiliada por várias outras áreas do conhecimento, mas sim, ela ajuda demais a entender a sua própria sociedade. Bom, então, a sociologia ela surgiu, galera, graças ao movimento iluminista, à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. Tá? Vamos trabalhar um pouco o iluminismo. É um movimento intelectual promovido por vários pensadores do século XVIII, tá? Século XVII, século XVIII, onde essa galera vai questionar principalmente o absolutismo, a estrutura política absolutista, ok? Bom, ela é baseada, todo esse movimento é baseado em racionalização, tá? São racionais, eles não vão entregar para vocês explicações religiosas. É por isso que você não vai ter nenhum iluminista pautando suas teorias na Sagrada Escritura da Bíblia, do Alcorão e tudo mais. Você não vai encontrar. Você vai encontrar os caras raciocinando, textos onde vocês vão pensar, onde vocês vão ver raciocínios lógicos, racionais, claros, objetivos, saca?
imagina Immanuel Kant, vocês estão tendo aula sobre Immanuel Kant em filosofia no 8º ano comigo, René Descartes, esses caras são a base do iluminismo, onde estrutura o iluminismo, né? Eu vou falar de algumas figuras para vocês aqui. O primeiro, Rousseau. Rousseau, ele vai ser um dos grandes intelectuais da Revolução Francesa. Seus textos, primeiro que ele é francês, primeiro que ele vai ser um grande nome da Revolução Francesa, como base intelectual. Ele vai propor um contrato social, porque o contrato vigente da sociedade, ele está fadado à ruína, porque as pessoas que nascem dentro de um contrato desigual. E ele vai falar que o contrato ele é desigual porque existe a propriedade privada. Ok? Então, ele vai propor uma educação igualitária, universal para todos. Ele vai propor uma sociedade onde ela tenha uma educação tão boa que a desigualdade social vai diminuir, entende? Então é muito bacana a teoria do cara, muito inteligente. Vamos falar do John Locke. O John Locke ele é um dos principais intelectuais da política liberal. Liberal é de liberdade, galera. Nós temos um regime político absolutista onde controla a sociedade, controla a cultura, controla a economia. Nós vamos ter John Locke pensando uma sociedade livre, onde as pessoas, ao nascerem, elas têm vários direitos, 3 principais. Primeiro, vida. Todo mundo que nasce com direito à vida, à sua própria vida. É por isso que o Estado, hoje, atualmente, ele não pode determinar a morte das pessoas, saca? Pautado numa teoria iluminista. O Estado não pode matar qualquer pessoa, porque todo mundo tem direito à vida. Alguns países têm pena de morte, mas está na sua Constituição e tudo mais. É diferente. O Estado não pode pegar e matar uma pessoa porque ela quer do nada. Não, no caso, alguns estados têm pena de morte, passa por um processo jurídico e tudo mais. É diferente. Todo mundo nasce com direito à liberdade, porque ao nascer você é livre. Você é condenado à escravidão, por exemplo, na época existia a escravidão, hoje ainda existe a escravidão moderna, mas na época existia o sistema colonial e a escravidão do século 17, 18. Então, no Brasil principalmente, nós vamos ter a ideia de que você nasce livre, você é condenado à escravidão por uma sociedade injusta e tal. Então todo mundo nasce o direito à vida, todo mundo tem direito à liberdade, e ele vai dizer que todo mundo tem direito à propriedade. Isso é muito importante, porque a propriedade te dá garantias de liberdade. Isso é muito interessante. Então John Locke, esse cara aí, vai falar sobre esses direitos inalienáveis, tá? Que não podem ser retirados de jeito nenhum das pessoas. Temos também Voltaire, que vai ser um grande defensor da liberdade de expressão, da tolerância religiosa. Não se esqueçam que a época não é muito boa para a religião. A França está caçando judeus, protestantes, está tendo guerras entre eles, né? A Guerra de 30 anos praticamente é uma guerra religiosa, que inclusive é uma das maiores guerras antes da Revolução Francesa, antes da Primeira Guerra Mundial. É a maior guerra que a Europa tinha visto antes da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra de 1914. Bom, então ele é um pavio de pólvora, tá? É um barril de pólvora, onde as pessoas têm várias religiões e alguns estados eram extremamente intolerantes à religião. E o Voltaire vai ser um dos caras uns defensores sobre isso daí. Ele vai dizer que todo mundo tem liberdade de falar, de se expressar, e que as pessoas têm esse direito. Isso é muito importante. Por quê? A liberdade de expressão é um dos maiores direitos civis que nós temos. Falar o que nós pensamos é uma das condições para sermos humanos, racionais, entende? Então é muito importante Voltaire. Temos Adam Smith, um escocês, que vai elaborar um livro fantástico, maravilhoso, um clássico da economia, que é esqueci o nome do livro agora. Que é ai, caramba. Tá na ponta da língua.
Riqueza das Nações. O texto, eu ia falar o título inteiro, ele é muito maior do que isso, mas ele é muito conhecido como Riqueza das Nações. Nesse livro, galera, ele vai propor o liberalismo econômico, ele é um dos pais do liberalismo econômico, onde ele vai falar que a principal riqueza das sociedades está no trabalho e não na agricultura, na terra, como pensavam os fisiocratas, também iluministas, franceses, onde eles vão falar assim, a riqueza está na terra, tudo que é produzido é aqui que sai a grande riqueza humana das sociedades. E o Adam Smith traz uma ideia diferente, ele fala, não, está no trabalho. É o trabalho que, pensando já a Revolução Industrial, é o trabalho que traz a grande riqueza das nações. Então é bastante importante entender esse cara. Ele vai trazer a lei de oferta e procura, a concepção de uma mão invisível que autorregula a sociedade, que a economia não pode ter um monopólio. Então uma empresa só de refrigerante no mundo todo ou num país todo não pode. Inclusive existem leis constitucionais sobre isso. Não pode no Brasil uma só empresa dominar todo o comércio cervejeiro, por exemplo, ou de papel higiênico, ou de comida, não pode. A concorrência traz benefícios sociais, né, para as pessoas. A livre concorrência traz um produto de maior qualidade, porque elas estão competindo uma contra as outras, e um preço melhor para as pessoas. Então é muito importante a lei do monopólio que ele traz, que não pode haver monopólio. Temos outras pessoas também, eu vou citar só mais um, que é o Montesquieu, Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu ele é um dos pais do liberalismo político, onde ele vai trazer uma concepção totalmente contrária do absolutismo, que é da divisão dos três poderes. Antigamente tinha um cara, muito perto, inclusive, do Barão de Montesquieu, chama Jean Bodin, que ele vai dizer o seguinte, ele tem uma teoria chamada, focada nos reis, né, na importância do absolutismo, são os teóricos do absolutismo. No 7º ano, acho que vocês viram isso, comigo, inclusive, em filosofia, história também. O Jean Bodin ele acreditava no direito não compartilhado, no poder não compartilhado, ou seja, não dividir os poderes. O rei não pode dividir os poderes. Quais poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Ele acreditava que o rei deveria ter todo esse poder para ele. Montesquieu falou assim, essa sociedade é injusta porque o rei tem muito poder. Ele tem poder para decidir coisas assim que não deveria estar na mão dele. Ele pode julgar errado as coisas, porque está na mão de uma pessoa só, tem que estar na mão do povo, e tem que ser distribuído esses poderes, tem que ser separados, é a teoria dos poderes separados, dos três poderes, tá? Do executivo, do legislativo e do judiciário. Bom, temos também os déspotas esclarecidos, os reis, que vai trazer concepções iluministas, né, para os seus governos, que vão ser, por exemplo, José II, Catarina II, que vai ser da Rússia, vários outros reis que vão trazer o despotismo esclarecido, os reis que vão trazer as concepções iluministas para os seus governos. Bom, o iluminismo traz todas essas ideias junto de um racionalismo muito grande. Após isso, temos a Revolução Industrial, que vocês já viram numa aula, onde as revoluções industriais que vão acontecer em toda a Europa vão trazer esse racionalismo, essa ciência, como pilar de todo o desenvolvimento. A Revolução Industrial, e junto com essa concepção intelectual, vai modificar toda a sociedade. E por que é uma grande mudança? Por que a sociologia vai se interessar por isso? Porque a sociedade ela deixa de ser uma e passa a ser outra em menos de 200 anos. Isso é muito estranho. É uma sociedade muito estranha. As pessoas estão tão acostumadas com um tipo de vida, um modelo de vida, e ela se transforma completamente. Existe o êxodo rural, existe
condições horríveis nas cidades, urbano e tudo mais, então muda muito. Ao mesmo tempo está acontecendo a Revolução Francesa. Como vocês puderam ver nas aulas anteriores, nós temos a Revolução Francesa modificando toda essa estrutura absolutista. O absolutismo acaba na Europa. O absolutismo, depois do Congresso de Viena, obviamente, perde seu poder. O Congresso de Viena, depois que Napoleão é preso, né, na ilha de Santa Helena, na África, no continente africano, na costa africana, temos o Congresso de Viena, onde vai restabelecer a volta das monarquias absolutistas em toda a Europa, onde Napoleão passou por cima. Depois disso, elas vão cair. E os reis que ficarem, eles vão tornar-se governos republicanos, vão trazer parlamentarismo, eles vão assinar uma constituição. Então, o modelo absolutista ele acaba. Então, temos toda a concepção iluminista, com ciência, com racionalismo, o antropocentrismo, pensando mais o homem do que a religião, tudo isso daqui apoiando uma revolução industrial e uma revolução francesa. Então o iluminismo é a base de tudo isso, beleza? E modifica completamente a sociedade. Pensadores como Augusto Comte, Émile Durkheim, Max Weber vão surgindo e vão se inspirando nessa ciência, nesse iluminismo, e vão se interessar muito por entender a sociedade. E aí nasce essa grande disciplina que vocês estão tendo, que se chama sociologia, que no começo se chamava física social. Pessoal, no começo, a física social, a sociologia, se baseava nas ciências naturais, com regras, com leis. Por exemplo, pensa a física. Augusto Comte era matemático, ele acreditava que, assim como a física, a sociedade tinha leis naturais, assim como a economia também, tipo a lei de oferta e procura. Bom, ao pensar isso, ele vai trazer algumas ideias da biologia, por exemplo. Augusto Comte é contemporâneo de um cara muito famoso, importante para nós, chama-se Darwin. Ok? Charles Darwin. Charles Darwin tinha acabado de construir a sua teoria da evolução das espécies e acreditava que a sociedade ela tem uma evolução. Espécies não adaptadas desaparecem, dando surgimento, dando continuidade apenas às espécies que foram adaptadas. O exemplo das girafas do pescoço longo. Existiam girafas de pescoços menores, como as plantas foram em determinados lugares, baixas, rasteiras, foram desaparecendo. As únicas girafas que continuaram existindo foram as de pescoço longo. Não é que elas esticaram o pescoço, mas que elas já tinham e elas acabaram dando continuidade à sua prole. Então, a teoria das espécies é baseada nisso. Augusto Comte, ele vai basear totalmente na sua teoria de que a sociedade evolui, que ela tem processos, etapas, que existe uma lei governando toda a sociedade. Émile Durkheim, aluno de Augusto Comte, vai dar continuidade nisso, nessas teorias e tudo mais. Então, qual é o propósito desses caras? Entender essa sociedade que é extremamente estranha e modificada para eles, ok? Então, resumindo, fechando nossa disciplina desse primeiro bimestre, o surgimento da sociologia ele é baseado em 3 grandes eventos. O iluminismo, dando sustentação a tudo, né, a tudo que irá acontecer assim por diante. Temos a Revolução Industrial modificando totalmente a sociedade urbana, a sociedade rural, a forma de trabalho, as tecnologias, alterando completamente o cotidiano das pessoas. E a Revolução Francesa modificando a esfera política e cultural das pessoas. Então temos o iluminismo sustentando essas 2 grandes revoluções que aconteceram e que modificaram para sempre a história da humanidade. Ok? Pessoal, um beijo no coração de vocês, boa aula, bom dia. E tem 5 questõezinhas aqui para vocês. Vou criar um fórum também para vocês compartilharem as dúvidas.
Mas semana que vem, a partir de semana que vem, nós começaremos nossas aulas do segundo bimestre, ok? Nós vamos discutir os principais pensadores da sociologia, como Rousseau, Augusto Comte, Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tá bom? Um beijo, até mais.